E a gente está aqui no trecho 7 da primeira dissertação, não é? Para quem chegou agora, se é que chegou agora, tem os outros comentários dos estudos disponibilizados no link que eu sempre deixo na descrição do grupo. E a gente entrou numa discussão sobre a questão da figura do sacerdote, que aparece mais uma vez, né, se contrapondo à figura do guerreiro, né, um embate, né, como forjadores de uma certa condição de surgimento das perspectivas morais. E aqui eu vou já entrar no texto, né, para poder a gente ir retomando algumas questões que a gente comentou, possivelmente no encontro anterior, e retomando alguns aspectos do texto de modo geral. Se alguém tiver o texto em mãos e quiser ler, e se sentir à vontade para fazer isso também, né, pode ficar à vontade. Alguém deseja ler o Alguém trecho? quer pôr a mesa? Tudo bem, se não, também não Ótimo. quiser fazer a leitura, posso fazer, sem problema. Então, Beleza. Vamos vamos lá. lá, trecho 7. Já se percebe com que facilidade o modo de valoração sacerdotal. O que, Flávio? Tranquilo. Já se percebe com que facilidade o modo de valoração sacerdotal pode derivar daquele cavalheiresco aristocrático e depois desenvolver-se em seu oposto, em especial. Isso ocorre quando a casta dos sacerdotes e a dos guerreiros se confrontam ciumentamente e não entram em acordo quanto às suas estimativas. Os juízos de valor cavalheiresco aristocráticos têm como pressuposto uma constituição física poderosa, uma saúde florescente, rica, até mesmo transbordante, juntamente com aquilo que serve à sua conservação: guerra, aventura, caça, dança, torneios e tudo que envolve uma atividade robusta, livre, contente, o modo de valoração nobre. Quer dizer, ponto aqui, tá? Aí começa agora daqui. O modo de valoração nobre sacerdotal, já ouvimos, tem outros pressupostos. Para ele, a guerra é um mau negócio. Os sacerdotes são, como sabemos, os mais terríveis inimigos. Por quê? Porque são os mais impotentes. Na sua impotência, o ódio toma proporções monstruosas e sinistras. Torna-se a coisa mais espiritual e venenosa. Na história universal, os grandes odiadores sempre foram sacerdotes. Também os mais ricos de espírito, comparado ao espírito de vingança, e aqui só um instante para eu descer aqui. Cadê? E aí eu me perdi aqui no texto. Espírito de vingança sacerdotal. Todo espírito restante empalidece. A história humana seria uma tolice sem o espírito que os impotentes lhe trouxeram. Tomemos logo o exemplo maior. Nada que na terra se fez contra os nobres, os poderosos, os senhores, os donos do poder, é remotamente comparável ao que os judeus contra eles fizeram. Os judeus, né, aquele povo de sacerdotes, que soube desforrar-se de seus inimigos e conquistadores apenas através de uma radical transvaloração. E aqui tem a nota, vamos à nota, se alguém tiver a nota mais fácil aí.
Pode ir. Eu estou procurando aqui também. Anota aqui. Transvaloração dos valores. Sobre essa tradução, dada a expressão antivertum der Wert, ver a nota do tradutor em Nietzsche et Homo, tradução do Paulo César, Companhia das Letras. Ok. Prosseguindo no texto. Ué, será que eu estou no texto certo? Uhum. Agora eu me perdi da nota. 3. Deixa eu ver. A segunda. Na segunda linha, na outra página, na página 26. Depois de transvaloração. Na segunda linha. Eu estou procurando, mas acho que eu perdi aqui. Na página 26. Tá vendo? É aqui mesmo que eu tô, só que eu não tô achando mais. Achei. Achou? Transvaloração dos valores deles, ou seja, por um ato da mais espiritual vingança. Assim convinha a um povo sacerdotal, o povo da mais estranhada sede de vingança sacerdotal. Esse texto é bem grande, acho que vale a pena dar umas pausas nele para ir construindo algumas reflexões sobre o que aparece aqui. Acho que o primeiro ponto para a gente ressaltar aqui, né, e justamente pela questão do que apareceu nos trechos anteriores, mais especificamente no trecho 5 da primeira dissertação, né, assim como Nietzsche não visa um processo de essencialização determinado a partir de certas condições científicas, biológicas, que ele está criticando lá desde o 5 e desenvolvendo, ele também não vai essencializar a figura do judeu. Isso aqui é importante frisar, né? Porque ele está falando de uma condição histórica, de um embate entre o guerreiro e o sacerdote, e nem sempre o sacerdote ocupou esse lugar da profundidade, né? Da profundidade de espírito, que até em certa medida ele chega a elogiar aqui, entre aspas, né? Eu digo elogio aqui, não sei se é uma espécie de elogio mordaz ou se é um elogio que perpassa pela questão da própria dubiedade da figura do sacerdote como constituído como algo de nobre, algo de escravo dentro da concepção do termo delegado a essa condição fisiopsicológica, né? Não enquanto determinação da localização do escravo dentro de um contexto objetivo social, mas o escravo como essa condição fisiopsicológica de ser reativo, né? Então, dentro desse embate, né, dentro de certas condições históricas, o Nietzsche vai dizer que faz parte de uma certa processualidade agonística, né, que neste momento me parece que ele argumenta acerca da questão de que existe uma distinção daqueles que estabelecem valores mais pujantes a partir de uma certa maneira de organizar os seus próprios corpos, né, suas próprias relações com a vida, que seria uma maneira do guerreiro, e aqui inspirado, inclusive, dentro da concepção que o Nietzsche alude, dentro da concepção do guerreiro de Areté, que seria uma certa disposição fisiopsicológica da imediatez, né, da própria reação, do embate, dos valores que ele mesmo acabou de mencionar aqui agora há pouco, né, dos valores que se impõem através da batalha, né, de travar determinadas concepções através da batalha direta, né, a partir da figura do guerreiro, né. Só que, inicialmente, como o sacerdote, em determinada medida, dentro isso aí vale a pena uma investigação, inclusive, sobre o contexto do sacerdote na cultura grega, inclusive, né? A ideia de oráculo e etc. Está muito relacionada com essa ideia do sacerdote, porém isso depois vai se transfigurar, isso vai ter vários desdobramentos, né? E aí é por isso que tem alguns comentadores que dizem que é deficitário você fazer uma leitura de Nietzsche sem ter uma leitura
uma leitura básica, né, sobre Grécia, sobre determinados contextos culturais da Grécia, e tem uma transfiguração dessa relação da figura do sacerdote, que posteriormente vai se desenvolver num embate que, na interpretação do Nietzsche, vai estar presente, digamos assim, dentro da cultura ocidental, porque o sacerdote ele também vai querer, de certa maneira, a cultura que se constitui a partir da prática sacerdotal, desse descolamento do sacerdote acerca da figura do guerreiro, né, que visa a batalha. O sacerdote não quer batalhar, porque ele vai se configurando dessa maneira profunda, né, através dessa suposta religiosidade aprofundada, né, ele cria uma outra forma de se organizar fisiopsicologicamente, que é uma forma profunda, que é uma forma mais lenta, né, que exige uma certa profundidade e uma certa constituição ardilosa, né? E isso vai gerar um certo embate profundo e, em determinada medida, vai se permear de maneira majoritária dentro da cultura dos judeus. Mas Nietzsche vai dizer nem sempre foi assim. Nem sempre os judeus foram, digamos assim, contaminados por essa maneira de se organizar. Isso aqui é importante deixar claro isso, tá? E, posteriormente ele pode ser utilizado, pode ser atribuído, inclusive, para trazer esse traço de medida, os termos Roma e Judéia, não para determinar os judeus separados de uma concepção de Roma, mas para poder definir determinadas maneiras de se constituir dos próprios judeus em um certo período, uma distinção de uma composição fisiopsicológica mais aliada com aquilo que ele concebe como Roma, como essa questão guerreira, essa forma mais imediata de criar valores e etc., e Judéia como essa maneira profunda, né? A Judéia que surge a partir desse processo de exacerbação desse tipo de cultura que vai passar a predominar, né, a cultura judeia a partir de um determinado ponto. Você quer comentar alguma coisa, né, sobre isso? As sacerdotisas, também conhecidas como as pitonisas, e as vestais, né? A gente tinha que ter alguma coisa sobre isso. Eu acho que alguma obra de Jean-Pierre Vernant deve ter alguma coisa nesse sentido. Quanto ao que você está falando, não concordo plenamente, né? Aqui uma forma de tipificação, né, de valores a partir dos estudos de determinados grupos, né, antropológicos, de determinados grupos sociais. Então, ele está mais preocupado não necessariamente na questão racial, mas na questão tipológica, das suas tipificações psicofisiológicas para refletir sobre determinadas mudanças de valores, da valoração de determinados valores nessas sociedades, e como essas sociedades elas são perpassadas, né, cruzadas com determinadas movimentações dentro desses grupos, que faz com que determinado grupo ascenda, né, e possa, mesmo com o seu poder, vamos dizer assim, na linguagem de Nietzsche, reativos, né, são forças reativas que conseguiram, em determinado momento histórico, ascender e a dominar sobre os poderes ativos, sobre os grupos com a psicofisiologia ativa, né? E aí eu acho que eu lembrei de uma passagem do Nietzsche, eu agora não lembro, mas talvez o Alberto possa me ajudar, quando ele fala que os fortes também precisam ser cuidados, justamente porque os fortes eles são geralmente em minoria. Desses fortes, no caso, ativos, né? Então, é isso. Só uma adição aí às palavras do colega Alberto, que eu concordo. É isso aí. Perfeito, eu não lembro não exatamente não onde está essa passagem não. Depois eu procuro e coloco lá no grupo, mas eu conheço essa. Depois vai ter até uma reflexão sobre. Tem até um artigo, curiosamente eu estava lendo hoje esse artigo, que fala sobre. Parece que o Nietzsche. E aí mais um ponto acerca de
de um ponto de contestação acerca do Nietzsche ser uma espécie de... Isso vai aparecer, na verdade, no final da segunda dissertação, né? Uhum. É porque eu fiz uma apresentação do grupo de estudos Nietzsche quinta-feira, baseado nesse encerramento da segunda dissertação que vai abrir para a terceira, né? Que é onde tem uma possibilidade de reflexão para o Nietzsche postular um certo investimento dentro de um processo de idealismo, e aí, no final, ele conclui, né? Ele chega a uma certa conclusão da explicitação do pensamento dele, que no final das contas o ideal ascético, ou o combater ao ideal ascético, não é necessariamente a partir da instituição de um processo idealista, mas se utilizar de certas concepções idealistas para criar um certo processo de movimento nesses processos que se estratificam a partir da base do ideal. Só que por que eu estou trazendo isso aqui? Né? Porque essa aparência de elogio que se constitui a partir dessa figura do guerreiro de Areté, de uma certa composição do grego, ela não pode ser compreendida dentro de uma égide de um suposto resgate de uma figura ideal, porque o Nietzsche traz isso como alegoria e posteriormente nas obras dele, né, dentro de um processo de crítica à própria figura do herói e que poderia ser entendido aqui também como guerreiro, né? Ele vai destituir esse lugar do exemplo do guerreiro como algo a ser concebido como um processo a ser seguido, essa localização do exemplo, né? E o próprio Nietzsche tenta, digamos assim, investir contra a possibilidade de ele ser instituído esse lugar, né? Uhum. Então, é um ponto para poder tentar entender que o que Nietzsche traz desse conflito e possivelmente determinadas concepções de elogios que ele traz desse guerreiro de Areté não é exatamente para resgatar essa figura como uma figura dentro de um sentido comportamental que precisa ser, digamos assim, recauchutado ou recolocado dentro do sentido contemporâneo a ele, né? Mas é como um exemplo de uma certa forma constitutiva mais interessante, talvez, na interpretação dele, ao ser comparada com essa cultura complexa que se exacerbou em relação ao Ocidente, que ele visa combater, né? Mas não há uma fórmula baseada no guerreiro de Areté, enquanto uma idealização do Nietzsche dentro dessa cultura, apesar dele ser bastante influenciado, né? Inclusive pelo próprio Jacob Burckhardt, que foi um dos professores e pesquisadores que influenciou muito o estudo dele sobre Grécia, né? Digamos assim. Enfim. Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Inclusive, esse trecho aí vai ter uma relação, se eu não estou enganado, com o parágrafo 16 da segunda dissertação. Se eu não estou enganado. Bem, acho que podemos continuar na leitura, né? Eu quis colocar essa questão do judeu, porque quando aparece o nome judeu, aí já dá aquele impacto, né? É minha nossa, né? Com certeza. Por aí. Então, assim como vinha um povo sacerdotal, o povo da mais entranhada sede de vingança sacerdotal. Foram os judeus que, com apavorante coerência, usaram inverter a equação de valores aristocráticos. Bom igual a nobre, igual a poderoso, igual a belo, igual a feliz, igual caro aos deuses. E, com unhas e dentes, os dentes do ódio mais fundo, o ódio impotente, se apegaram a esta inversão, a transvaloração que ele está se referindo aqui, tá? A saber, os miseráveis somente são os bons. Apenas os pobres, impotentes, baixos são bons. Os sofredores, necessitados, feios, doentes, são os únicos beatos, os únicos abençoados, unicamente para eles há a bem-aventurança. Isso remete, inclusive, à paródia que ele faz de Sócrates, lá em Crepúsculo dos Vidros, inclusive. Ele coloca Sócrates exatamente nessa categoria, né, do reativo, que inverte tudo aquilo que não presta dele mesmo como algo a ser valorizado, né? Então, inclusive, diz as más línguas que o Sócrates realmente era um cara muito feio.
Mas, assim, chega a ser até engraçado esse trecho do Crepúsculo dos Ídolos, né? Que o Nietzsche faz uma descrição bem caricata, assim, bem debochada do Sócrates, justamente nesse sentido, né? Então, prosseguindo, né? E aí, o Nietzsche provocando um diálogo metafórico, né? Mas vocês, Certo. nobres e poderosos, vocês serão por toda a eternidade os maus, os cruéis, os lascivos, os insaciáveis, os ímpios, serão também eternamente os desventurados, malditos e danados. Né? Então, prosseguindo, sabe-se quem colheu a herança dessa transvaloração judaica. A propósito da tremenda, desmesuradamente fatídica iniciativa que ofereceram os judeus com essa mais radical das declarações de guerra, recordo a conclusão que cheguei em um outro momento. Aí ele cita Nietzsche, em Para Além do Bem e Mal, 195, de que com os judeus principia a revolta dos escravos na moral, aquela rebelião que tem atrás de si 2000 anos de história e que hoje perdemos de vista porque foi vitoriosa. Porque, acrescentaria eu, porque foi essencializada. Então, tem comentários aqui a fazer aqui inicialmente aqui, Nelson, alguém, alguma pergunta, alguma colocação, para poder a gente tentar esmiuçar mais algumas questões desse texto. Sim, tem uma. Também aí ele está meio que fazendo referência também à questão da, do processo, né, de alargamento psíquico, porque uma vez que esse grupo sacerdote ele possui os impulsos como qualquer outro grupo, certo? Mas esses grupos, esses sacerdotes, eles fazem possuem neles um processo de tentativa de eliminação desses impulsos, certo? Ou de uma contenção. Só que esses impulsos, uma vez contidos ou reprimidos, eles tornam-se meio que uma espécie de realização de determinados desejos de desforra, né? de, de agressividade para fora, certo? E ao mesmo tempo ele parece que a retenção desses impulsos básicos, produz uma espécie de alargamento espiritual do homem, na verdade, um alargamento do mundo interior. Certo? Então, de tal forma que esses grupos sacerdotais, eles, de certa forma, podem ser até nomeados, identificados, né, pela sua propensão a lançar toda essa agressividade para determinado ponto, para determinado foco ou grupo, certo? E aí que causa ao mesmo tempo essa questão essa vingança sacerdotal, vamos assim dizer, né? É isso. Alguém mais tem algum comentário, alguma questão, alguma pergunta a fazer nesse momento? Então, aproveitando aqui o ensejo, né, eu vou tentar retomar alguns aspectos do texto anterior, né, para poder a gente ir tentar desdobrar e esmiuçar um pouco mais, para poder a gente entrar na leitura do próximo, né, assim, de uma maneira mais interessante. Então, perceba aqui, a partir dessa questão da abordagem que o Nelson trouxe, a partir desse processo de alargamento de
um processo psicológico, né? Isso tá reverberado justamente nessa condição do... Alguém colocou algum comentário aqui, deixa eu ler. Peraí, que deu uma travada. Quanto aos judeus e cristãos. Você quer ler? Pode ler. Quanto aos judeus e cristãos, não serve de referência na genealogia dele, deve ser por levar em consideração elevação da interiorização. E para Nietzsche é importante o modo como as pessoas se relacionam. Não existe alma sem corpo, a alma só existe desde que estejamos vivos. Não há vida além da morte. Deve ser por isso que ele foi considerado o filósofo mais triste. Não sei. Eu acho nessa. Quer falar, Alberto, sobre isso? Comente, você estava comentando, depois eu vou fazer um comentário também. Beleza. Não, eu acho, não sei que seja o filósofo mais triste, não sei se é esse o ponto, mas quanto à questão dos judeus e cristãos, geralmente quando ele está falando de judeus, ele está direcionando também aos cristãos, até porque os valores cristãos descendem dos valores judeus, né? São totalmente reativos nesse sentido, certo? É, é conhecido assim. Eu não sei, eu não lembro de ler dessa forma um filósofo mais triste, certo? Pode ser algum autor, deve ter nomeado assim, mas não sei o que é o mais triste, porque se você for ler algumas obras do Nietzsche, Nietzsche faz na verdade, uma afirmação da vida, certo? Uma afirmação da vida, ela quer dizer que você precisa ter um posicionamento ético perante a existência, onde você não não joga para o além as suas infelicidades, né? Aí entra aí a questão do eterno retorno, certo? O eterno retorno nada mais é do que um posicionamento ético perante o mundo de afirmação da vida, certo? Por isso não seria pessimista. Aí alguns problemas de alguns intérpretes que eu não concordo. E ele fala muito da questão da alegria, da felicidade. Se você pegar os textos do Zaratustra, né, não é esse filósofo triste. Né? Sim, sim, né? É o amor fati, é a afirmação da vida, é a vida que ela deve ser sentida e apreciada em todos os seus aspectos, não só aspectos negativos, positivos, nos aspectos negativos também. É o dizer sim sempre, eternamente, né? Mesmo que isso cause todas as dores, mesmo que cause todos os sofrimentos, mas são sofrimentos que, na verdade, são pontos de afirmação da própria vida. A vida é assim, né? E ela deve ser saboreada justamente por ser assim, com todos dos seus sabores e dissabores, dos seus prazeres e desprazeres. Eu acho que é um posicionamento muito alegre e ético, é um posicionamento muito ativo, no caso, sobre a vida. Eu acho mais ou menos isso. Eu gostei do seu comentário, mas eu gostaria de explorar por uma outra via, que é a via da questão. Quando falam sobre o Nietzsche ser um filósofo triste ou supostamente pessimista, geralmente pegam para generalizar sobre dois aspectos. O fato de Nietzsche ter, digamos assim, ter sido uma pessoa meio isolada, isso aí é fato, isso é verdade, né? Aham, Porque ele tem um certo aspecto de inadequação referente às vivências culturais sim. que ele vislumbrou na época dele. Isso, inclusive, tem alguns relatos de pessoas que vivenciaram com ele, né? O próprio Jacob Burckhardt tem algumas afirmações sobre essa questão do Nietzsche, que o Nietzsche que às vezes tem uma certa dificuldade de comunicação com pessoas, entre aspas, comuns, porque às vezes ele era tomado por um certo tipo de empolgação
que às vezes assustava as pessoas, né? Quando ele tratava de determinadas temáticas, isso fazia com que ele tivesse dificuldade de dar aula, às vezes não era compreendido, não era entendido de uma maneira muito de se inserir dentro do contexto social onde ele estava, né? Só que aí o segundo ponto onde eu quero pegar é justamente na questão do niilismo. Geralmente, quando se faz uma avaliação superficial sobre a filosofia de Nietzsche, interpreta-se Nietzsche como um niilista no sentido comum de como o cristianismo entende o que é ser niilista. O que é ser niilista para o cristianismo? É não acreditar no cristianismo, é não acreditar que existe um além-mundo. Né? O niilismo para Nietzsche é justamente o contrário. O niilista é aquele que deixa de acreditar na vida imanente para acreditar no nada, na concepção dele, tá? Eu estou colocando aqui essa questão. Então, quando se generaliza Nietzsche por ser um niilista, né, não se compreende o que é que implica para Nietzsche o niilismo, né? E digo mais, existe uma questão do niilismo, uma inexorabilidade do niilismo a partir dos aspectos constitutivos da vida, delegado, inclusive, isso que o Nelson acabou de falar aqui agora, do amor fati, da afirmação incondicional, independentemente dos sofrimentos que você passa, e das questões insuportáveis da vida que o próprio Nietzsche vivenciou, a partir da sua própria inadequação, a partir do seu próprio adoecimento, a partir da sua própria vontade de reinvestir na sua concepção orgânica em sentido amplo e tentar atingir a saúde e fracassar inúmeras vezes, como ele relata nas suas cartas próximo ao seu falecimento e o seu recaimento num processo, digamos assim, de quase que uma demência, não sei se essa é a palavra correta, mas algo assim, né, que passou um tempo antes de falecer, né, demonstra um fator, né, que inevitavelmente recairemos numa espécie de niilismo, seja ele compreendido dentro de uma ótica cristã, seja ele compreendido dentro de uma ótica do diagnóstico do Nietzsche. Por que eu estou dizendo isso? O Nietzsche, em algum momento, ele diz que, olha, é melhor que essas pessoas continuem acreditando, em alguns casos, tá? Em uma além-vida, porque é isso que sustenta, de certa forma. Que se não fosse isso, né, elas recairiam sobre um processo de aniquilação total da sua própria existência. Em outras palavras, suicídio, né? Ou uma inanição de si, digamos assim, né? Então, o Nietzsche diz, olha, a questão da vida e da afirmação incondicional da vida, que retorna eternamente sobre nós, e aqui é a questão do eterno retorno, implica saber dançar com os aspectos do sofrimento que são inexoráveis a cada momento, a cada frustração, a cada impossibilidade que a vida vai nos apresentar, né? Então, compreender, na minha interpretação, Nietzsche como um filósofo pessimista, tendo em vista justamente o que ele criticou lá em Schopenhauer, né? Incompreender, inclusive, a crítica que ele depositou em relação a Schopenhauer, em relação ao próprio Wagner em determinados aspectos, porque Nietzsche tem esse diálogo com Wagner a partir de uma influência que ele tinha muito forte dentro dos aspectos estéticos da música, entendendo a música como um processo também de reinvestimento material imanente, né? Como uma possibilidade de dissolver ou de tentar organizar, mesmo que temporariamente, a vida como algo reinvestível. Então, por isso que ele diz, de certa forma, que sem a música a vida seria um equívoco, tem esse ponto aí, né? Que a música é uma possibilidade de reinvestimento através de um processo de virtualidade imanente, né? E vai poder criar uma espécie de reconexão dentro dos aspectos constitutivos, promovendo uma espécie de saúde, inclusive a própria reclusão do Nietzsche, em alguns aspectos, é compensada através da arte, porque é através da arte que ele pode desenvolver um certo senso de coletividade, né? Porque a partir do momento, vamos pensar da seguinte forma, a partir do momento que eu me debruço sobre uma leitura, que eu me debruço sobre uma música, que eu me debruço sobre um quadro, é, de certa forma, uma maneira de se relacionar com o espírito objetivo daquela época, em termos hegelianos, digamos assim, né? Eu estou me relacionando com o coletivo, eu estou me relacionando com o contexto social.
Então, é uma maneira de superar esse encerramento perante essa reclusão a partir desse organismo organizado em uma certa localidade, em uma certa individualidade, entre aspas, né? Que apesar que está recheado de inúmeras funções. Apesar de que ele diz que esse patos da distância, esse distanciamento é adequado para fazer uma retomada também, né? E Zaratustra é escrito justamente nesse diálogo, né? Como uma possibilidade poética intuitiva de demonstrar todos os caminhos improváveis e insuportáveis que a vida humana demanda, de certa maneira, né? E através de uma série de questões. Então, em alguma medida, a tristeza ou a inadequação, né, ela vai estar presente em todos nós. Isso é inevitável. Agora, a maneira com que você vai lidar com isso, as suas possibilidades e as suas impossibilidades, né, é a questão aqui para Nietzsche. Enfim, era isso que eu tinha para comentar nesse momento. Gessela, se você puder me passar o autor que, que fala isso sobre Nietzsche, eu agradeço. Eu queria saber por que necessariamente ele chama de o filósofo mais triste. Quem foi esse autor, certo? Que eu fiquei curioso também. Né? A gente sempre tem que ver, conhecer os argumentos também, né, sobre contrários. Eu coloquei outra pergunta aqui. Essa parte dos judeus eu não consigo entender. Nietzsche não foi contra o totalitarismo e o wagnerismo. Então, isso está relacionado com o que eu mencionei agora há pouco, né? Você não pode entender essa crítica aos judeus como ao judeu essencializado. A figura do judeu circunscrito dentro do processo de opressão histórica, né? O que o Nietzsche está denotando aqui é uma certa condição. A gente usa o termo aqui fisiopsicológico pela seguinte questão, né? Porque Nietzsche não vê distinção entre psicologia e corpo. Psique para Nietzsche é corpo, porque ele não é cartesiano, ele não vê uma mente apartada do corpo, um corpo que é ordenado a partir de uma certa racionalidade que está circunscrito nessa racionalidade, como hegemonicamente se compreende Descartes. Por que eu estou dizendo hegemonicamente se compreende Descartes? Porque atualmente, mais recentemente, está muito em moda tentar resgatar Descartes desse dualismo, que eu acho bem complicado, né? Mas atualmente tem essa tentativa de fazer esse resgate de Descartes desse dualismo, né? De resistência em res cogita. Mas, enfim. Então, Nietzsche ele não é um dualista desse sentido, né? Então, ele está tentando combater isso. Então, fisiopsicologicamente é dizer, ser constituído fisiopsicologicamente, isso desde o início da obra ele vem postulando, né? É que aquilo que nós erigimos como, de certa maneira, como um processo de racionalidade, ele desenvolve-se a partir de uma pretensa possibilidade de erigir um determinado conhecimento sobre a realidade, que sempre recai no equívoco de ser constituído por processos que escapam a esse método, que escapam a essa racionalidade, que escapam a um processo de, entre aspas, iluminação desse algo que vem à tona através de um certo processo de consciência. Então ele diz, nós, homens do conhecimento, somos de nós mesmos desconhecidos. Então, fabulamos teorias e etc., diagnósticos da realidade, mas a nossa própria constituição está implicada, de certa maneira, com essa própria realidade que nós mesmos desconhecemos. Então, existem processos que ocorrem em nós que nós não temos como dar conta, nem organicamente, né? Então, esse é um ponto. Então, fisiopsicologicamente, né, esse é o termo que implica essa questão, e a partir disso eu vou colocar a questão que você citou, né, do judeu, né? Então, mas o que é que nos resta, né? Nos resta uma certa organização desses organismos, ou uma certa desorganização desses organismos. E onde é que isso se dá? Dentro do processo da imanência, dentro das relações históricas, né, que se estabelece durante aquilo que se compreende como um certo recorte daquilo que se compreende como processo civilizatório, digamos assim, né? Processo civilizatório. Então, ou processos civilizatórios. Então, o que Nietzsche diz é que
em algum momento, a partir desses processos de embates civilizatórios, né, há determinados povos que se sobrepõem a outros povos, né, e que, a partir disso, criam valores que se estabelecem referente a si mesmos, né, como aqueles que são mais valorativos, né, e há determinados povos que são subjugados dentro do contexto histórico a partir dessa determinação que é violenta, que é um processo de apropriação, de subjugar esses outros povos, né, que se estabelece dentro dessa lógica. Né? O Nietzsche não está fazendo um juízo de valor dizendo que isso é bom ou é ruim, né? Porque é justamente isso que ele está colocando em xeque aqui. Ele está dizendo que está explicitando o processo de dominação que, na concepção dele, inexoravelmente ocorre em todos os organismos, e até no que é inorgânico, inclusive, né? A partir da noção de vontade de potência. Né? Então ele diz isso, inclusive, né? Que vontade de potência é subjugar, apropriação, imputar a outros organismos um processo de degeneração, né? O que era a vontade de potência? Mais vontade de potência, se expandir, né? Então, esse embate, dado dentro do processo civilizatório, ele se constitui a partir dessa égide também, né? Só que aqueles que se estabelecem dentro de um contexto específico, né, têm a possibilidade de criar valores de acordo com a sua imagem e semelhança, digamos aqui, ironicamente, falando isso, né? Então, aqueles que são subjugados, né, de certa forma, isso aqui estamos falando de uma certa constituição físico-psicológica dentro dos termos que eu acabei de colocar. Né? Aqueles que ocupam o lugar de escravos e não de senhor enquanto criadores, e aqueles que predominaram, porque isso não está delegado ao lugar social e nem a um lugar pseudo-econômico, um lugar, apesar de isso poder ter confluências em determinadas concepções, né? Eles passam a observar o mundo através de um sentido de um desenvolvimento, de uma certa profundidade, por conta de um processo, inclusive, justificado de opressão e de subjugo, né, que eles estão submetidos. Eles não conseguem, talvez, a partir de uma certa condição que eles estão sendo expostos, desenvolver um olhar criativo, um olhar que promova um embate entre pares de igual para igual, como ocorre dentro da concepção dos guerreiros delegados a essa ideia da moral do guerreiro de Areté. Né? Eles são vistos como possíveis, como pessoas que vão tentar transvalorar esses valores pré-estabelecidos, né, que foram submetidos a eles, né, a partir de um processo de inversão. E esse processo de inversão é simplesmente trocar aquilo que foi estabelecido como hegemônico, como algo que não precisa ser valorizado, e transformar o sofrimento em algo interessante, né, em algo valorativo. Né? E dentro deste contexto, o Nietzsche vai colocar, no mínimo, pelo menos duas etapas da perspectiva dos judeus, inclusive ele vai pegar até trechos dos próprios escritos bíblicos para demonstrar que nem sempre os judeus foram esse povo que desenvolveu essa égide do reativo, né, do ressentido e daquele que só é capaz, de certa forma, de transvalorar através do processo do ressentimento ou através de uma certa moral de escravos, porque foi mediado, inclusive, pela figura do sacerdote, que é uma figura complicada no Nietzsche, complexa, porque o sacerdote, ao mesmo tempo que tem parte no Senhor, ele tem parte nos escravos também, e de certa forma ele se torna uma espécie de intermediário, um interlocutor, né? Se vale desse processo, de uma certa colocação nesse contexto cultural, para transitar, de certa forma. Né? Então, o processo institucional religioso, inclusive, deriva dessa apropriação, dessa moral de escravos que se constitui dentro de um processo de rebanho tangenciado pelo sacerdote, que tem algo de escravo dentro da sua profundidade, dentro da sua astúcia, né? Mas que tem a participação dentro de um embate justamente com esses outros que são muito mais imediatos e que puderam se estabelecer dentro daquele determinado recorte histórico, que vai disputar poder
que vai erigir um certo processo de disputa de poder entre o próprio sacerdote e a própria figura do guerreiro, né? Então, existe um debate aqui derivado do próprio embate do guerreiro em relação ao sacerdote. Há um processo de ou permanência dessas figuras que se estabeleceram dentro do rebanho, né? Ou de um tangenciamento por uma suposta vingança reelaborada pela figura do sacerdote, que vai poder, de certa forma, fazer essas pessoas se redimirem perante o processo que elas vivenciam de humilhação, de subjugo e de uma localização que não é interessante para essas pessoas, ou para esse processo social que se estabelece, né? Então, esse é o diálogo que se estabelece aqui. Então, em algum momento, o que a gente está querendo colocar é que, a partir de um dado momento, essa profundidade serviu a esse processo de estratificação de uma moral puramente ressentida através desse subterfúgio, desse dispositivo sacerdotal, né, que se viu como uma maneira de se sobrepor à moral dos guerreiros e uma maneira de arrebanhar esses que estavam sendo subjugados. Então, não é uma essencialização acerca da figura do judeu como tal, como fez a perspectiva abjeta do nazismo, né? Inclusive, Nietzsche era totalmente contra o antissemitismo. Era antissemita, era a irmã dele, né? E alguns comparsas dela que se apropriaram da obra do Nietzsche depois que ele faleceu e modificaram seus escritos, né? Então, ficou claro aqui esse ponto aqui para vocês, ou especialmente Gessília? Eu queria falar umas coisinhas também. Pode falar. Que é o seguinte, quando você fala da questão do totalitarismo, né, é importante, é um tema que geralmente surge nas discussões sobre Nietzsche. É claro que o Nietzsche, né, ele possui uma concepção, né, que é uma concepção que ele chama da grande política, que, de certa forma, aponte, né, para determinados modelos, né, sociais de fundo não democráticos, entendendo assim esse termo democrático como Nietzsche pensava, mas, por outro lado, colega, o Nietzsche é um filósofo das singularidades. Né? E eu lembrei da origem do totalitarismo de Hannah Arendt. Né? E Hannah Arendt ela tem uma certa influência do Nietzsche. Né? A Hannah Arendt foi uma filósofa aluna do Heidegger, né? E ela era judia e ela inclusive participou dos julgamentos lá dos nazistas pós-guerra. Então ela tem uma obra interessante sobre a origem do totalitarismo. E ambos os autores, tanto Nietzsche como Arendt, eles foram inspirados por um tipo de duelo, né? Mas é um duelo respeitável, é um duelo no âmbito das multiplicidades, das multiplicidades de perspectiva sobre a vida, certo? E tanto o Nietzsche como a Hannah Arendt, eles, de certa forma, eles eram inspirados naquilo que os gregos chamavam, deixa eu ver, eu lembro o nome, parece que não é Polemos, do do Agon grego, né, de que eram a questão do confronto respeitável na praça pública, né, na ágora grega. Então, claro, a gente pode dizer que há uma certa similaridade em algumas ideias do Nietzsche que possam levar realmente a essa interpretação de talvez um apoio às formas totalitaristas. Entretanto, o Nietzsche ele sempre valorizou a questão da individualização do indivíduo, da valorização
do diálogo interpares, né? O Nietzsche aí ele trabalha muito bem em cima da multiplicidade de perspectivas. Ora, nenhum regime totalitário como nós conhecemos hoje, não há espaço para essas multiplicidades de perspectivas. Você tem que defender uma única perspectiva, que é a perspectiva do Estado totalitário. Então, eu acho que é um pouco, nesse caso, é um pouco contraditório dissesse que o Nietzsche estaria apoiando regimes totalitários, porque os regimes totalitários iam exatamente contra aquilo que o Nietzsche mais preservava, que era a independência intelectual, né? A questão da individualidade. E aí, nesse sentido, né, que eu acho que, às vezes, o Nietzsche realmente ele passa determinadas, determinados pensamentos sobre a questão do poder e do domínio. É claro que os grupos, existe um desejo do domínio, né, o desejo dos mais fortes. Isso aí é muito claro na filosofia Nietzsche. Entretanto, quando vamos para o lado da grande política, né, em Nietzsche, eu acho que seria meio que um contrassenso, né? Um filósofo que preza a multiplicidade de perspectivas, a multiplicidade de ideias sobre as coisas, apoiar ao mesmo tempo um regime todo regime totalitário contemporâneo, ele se baseia necessariamente, primeiro, no domínio da mídia, né? Uma única versão sobre os fatos, sobre a história. A gente percebeu isso nesses últimos anos, essa tentativa, né, de impor uma única, como é que chamam atualmente, o Alberto, uma única narrativa, mas o Nietzsche ele é exatamente contra esse tipo de política, porque aí entraria contra, seria contra a sua própria ideia, sua própria teoria epistemológica, né, da multiplicidade, da pluralidade, né? Não seria possível é, é, impor, né, às massas, né, um tipo único, porque, na verdade, o que há é singularidades. Né? Pensar em política, né, para além desses padrões estabelecidos de um possível Estado organizador de vontades, né, é meio que é difícil, é muito complicado, né, para o Nietzsche, né, já que todos os indivíduos são singularidades. E dentro dessas sociedades, né, de grupos que dominam, dentro desse grupo existem também os indivíduos, que é no âmbito da sua individualidade, também dos seus desejos de poderio, que entra geralmente, a gente percebe que entra em desacordo com os governos totalitários. Então, constantemente a gente vê os grandes impérios caindo, né? Eles não, durante um certo tempo, eles não se sustentam por si só, justamente porque há indivíduos que possuem seus próprios desejos e possuem seus impulsos para o domínio, né? De um alargamento do seu poder. Né? Então, eu realmente acharia muito difícil, embora o Nietzsche realmente, de fato, ele tem muitas críticas à democracia, mas é alguns aspectos muito específicos que a gente também tem que entender que a democracia na Alemanha do século XIX não é exatamente isso que nós temos hoje, né? É um pouco diferente. Aí a gente teria que pontuar, né, determinadas questões aí no Nietzsche, sobre a sua grande política. Tem um, tem um texto que eu acho que é o de, se eu não estou enganado, Alberto, se vocês me ajudarem, tem um texto, não sei se é de Viviane Mosé, é uma filósofa, uma professora, que ela escreveu sobre a grande política.
né? E, se eu não estou enganado, também eu acho que tem um artigo nos cadernos Nietzsche, que acho que é o de Barriquer, e aí eu posso procurar e mandar para o grupo para você. Aí você pode ler e ver, que eu acho que ele vai fazer um link com a Hannah Arendt sobre essa questão do totalitarismo e dessas dificuldades, né, em colocar o Nietzsche como realmente um defensor assim das formas totalitárias, né? Então, Então, eu acho interessante, apesar da gente ter se afastado um pouco aqui do texto, vou tentar voltar, né? Mas eu gostaria de ressaltar que eu não vou explorar essa questão, acho que o exemplo para poder pensar uma série de questões é válido, mas o primeiro ponto é que eu acho que esse conceito de totalitarismo de Hannah Arendt ele é totalmente mistificado e eu acho que aproximar de Nietzsche é meio complicado por determinados uhum. aspectos. Mas eu entendo o que você está querendo dizer e eu respeito essa observação, né? Mas assim, eu sou bastante crítico de Hannah Arendt, só para deixar claro que isso aqui registrado. Mas assim, Ainda bem. quando fala de Hannah Arendt eu me arrepio todinho. É porque eu também tenho minhas críticas a ela. Ela tinha as posições políticas dela que eu também não concordo. Então, Mas tranquilo, mas não estamos, mas mas, assim, mas, é, mas é interessante o que ela aponta, porque tem um pouco aí do link da questão desses grupos sociais, né, que assumem o poder e assumem, de certa forma, também uma de um determinado conjunto de valores, né, que se impõem, né? Então, é interessante isso. mas o que eu quero explorar é a questão é quando se fala que Nietzsche ele valoriza uma certa individualidade, é tomar cuidado com essa questão de individualidade, Ah, sim, porque tem claro. uma frase que o Nietzsche postula, eu acho que é nos Póstumos isso, que ele diz assim: sobrepujar o eu e o tu, sentir de maneira cósmica, Sim, né? sim, sim. A espécie de autonomia supostamente organizacional a partir de uma certa localização Não, 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 específica, ela não é delegada a não, um não, certo não. processo de individualidade ligada Não, não, é à exatamente, individualidade liberal. Isso, inclusive, tem um exatamente, livro sobre Nietzsche e a exatamente. política que eu indico, inclusive, né, que reflete justamente sobre essa questão aí. Então, só para Até explorar. porque a ideia de indivíduo em Nietzsche e sujeito indivíduo, justamente ele não é a mesma coisa, ele vai recair sobre justamente aquela crítica a qual você lembrou muito bem do pensamento cartesiano, né? Então Nietzsche não é um adepto dessa ideia, né? Existe esse indivíduo soberano de si, mas eu coloquei a palavra indivíduo mais para facilitar o entendimento na questão da política, né? As questões práticas mesmo. Mas eu concordo com você nesse ponto. Exatamente, eu concordo plenamente quanto a isso. Não, a questão é sempre que eu gosto de deixar isso claro, porque mesmo em certos ambientes onde, por exemplo, a gente aprofundou determinados estudos, Eu não às sei se para vezes o vocês, mas pessoal, para mim está contando. às vezes o pessoal recai nessa mistificação de tentar associar Nietzsche com uma espécie de liberalismo, e aí isso também não Uhum. cola, apesar de Nietzsche ser totalmente crítico. E aí envolve a discussão acerca da própria Hannah Arendt, né? Porque em Sim, determinado momento a Hannah Arendt assume um posicionamento político, depois ela modifica de acordo com o contexto histórico, e o é, conceito de totalitarismo que ela elabora é baseado num certo processo e um projeto político também, sim, né? sim, exato. Mas eu não vou entrar nessa discussão. A minha questão aqui é justamente o seguinte: é pegar essa espécie de individualidade que o Nietzsche está elaborando e trazer dois elementos que você trouxe também, que é a questão da grande política e por que Nietzsche se opõe a uma espécie de democracia, né, que para ele não é válida, que é uma democracia mistificada, e na minha interpretação, até hoje, a democracia é uma democracia mistificada, um processo Uhum, unilateral para poucos, que de sim, democrático não tem nada, né? exato. Entenderam por que ele critica, apesar disso ser bastante complicado, porque ele também tem várias oposições a determinados processos dissolutivos que ele compreendia como degenerescentes, como o próprio socialismo, como o próprio anarquismo, né? Mas ele tinha questões acerca dessa suposta coletivização, né?
e também demandariam certos sintomas de estratificação e de adoecimento. Então, essa é a questão do Nietzsche. Então, eu vou ler aqui o verbete do dicionário Nietzsche sobre igualdade, para a gente tentar compreender mais ou menos onde é que passa a crítica do Nietzsche acerca dos aspectos democráticos, não recaindo também na questão de um certo paralelismo com a noção de totalitarismo de Hannah Arendt, né? Mas dentro das especificidades do próprio Nietzsche. Mas ele fala aqui, o verbete diz assim: igualdade é um dos termos da divisa da Revolução Francesa que Nietzsche tem como alvo de ataque, se tomado a partir do lema liberdade, igualdade e fraternidade. Esse conceito será revestido necessariamente de uma acepção política, embora o filósofo não o apresente desta maneira, a abordagem que ele realiza no contexto de sua filosofia caminha nesta direção. Tanto que o viés epistemológico em que este conceito se insere nas mais diversas abordagens que o filósofo realiza subsume-se, né, feitas todas as mediações, ao registro político. Então, chamando a atenção para o fato de que o homem, o fraco, mais precisamente, necessita, e aí entra exatamente aqui no debate, né? O fraco necessita de uma certa gregariedade, de estar em um certo processo coletivo viciado em uma certa ideia de essencialidade, né? Da coletividade para promover a manutenção de sua vida, pois isoladamente sucumbiria frente ao mais potente, né? Nietzsche entende que o fraco lance mão do recurso à igualdade como meio de proteção. E aí tem aquele trecho do texto do Nietzsche que diz assim: o verme pisado encolhe-se para poder não ser novamente pisado, e chama isso de humildade, né? Exato. Então, prosseguindo, Nietzsche entende que o fraco, necessitando estabelecer os devidos termos de acordo para a vida gregária coletiva, o homem cuja fraqueza lhe é inerente recorre ao estabelecimento de direitos com os quais poderá intermediar suas relações com os seus pares, sejam eles fortes, como meio de inibir a força desses fortes, ou fracos, como maneira de arquitetar os ardis para sua preservação. A noção de direito, nesse caso, traz implicitamente a ideia de igualdade de direitos para todos os respectivos deveres de cada um, ou seja, o direito de um sobre o outro. Por entender, no entanto, que há uma desigualdade intrínseca aos seres humanos em termos biológicos e fisiológicos, Nietzsche bem mostra que o fraco escamoteia essa desigualdade fazendo acordos de proteção sem base efetiva ao consubstancializar a igualdade de direitos num plano suprassensível. Aí entra Sócrates, aí entra o caso da opressão material e de fato, né? E aí não está em jogo aqui se isso é condenável ou não, mas é um processo de restabelecimento de um certo protagonismo a partir desse processo de coletivização. Então, é isso que está em jogo aqui. Não está em jogo se o Dionísio está avaliando que isso aqui ocorreu dentro do sentido de subjugar ou não. Inclusive, a Gessília colocou aqui, ele não tolera subjugação, não necessariamente. Ele está dizendo que a subjugação é algo intrínseco dessas relações. Né? O que ele parece não tolerar aqui é uma certa forma estratificada de ressignificar uma suposta igualdade delegada aqui, um processo do diálogo que está sendo estabelecido aqui, que não existe, que nunca existiu e jamais vai existir, a não ser no mundo das ideias de Platão e de Sócrates, digamos assim. Né? É isso que ele está combatendo aqui. Então, todo processo político que tenta arrebanhar as pessoas por um certo discurso de igualdade tem um ardil por trás. Qual é o ardil? É uma maneira de transvalorar, a partir da figura de um sacerdote ou de um líder político, a partir de um processo de fazer justiça perante os fortes, mas o sacerdote, será que está claro aqui? O sacerdote tem coparticipação na cultura dos fortes e dos guerreiros, ele está disputando isso com os guerreiros. Exatamente. Exatamente. Aí é que o Nietzsche é interessante, porque ele saca que sempre há segundas intenções em todos os atos humanos, né? De que sempre há uma tentativa de escamotear essas desculpa, escamotear essas pretensas, né, atitudes
vamos dizer assim, não egoístas. E aí a gente volta para aquele ponto lá do início, né? De que das atitudes não egoístas como a utilidade, né? Como um fator de, A discussão com de Porré é isso. sobrevivência, A discussão dele com Porré, com Schopenhauer. é, exato, exato, é isso mesmo, é isso mesmo. Concordo plenamente. Esse texto, você é de quem? É do dicionário Nietzsche, deixa eu ver quem é que Dicionário escreveu. Nietzsche. Foi Ivo da Silva e Scarlett Marton, composto pelos dois. Pronto. Beleza, ótimo. Então, tem a Perfeito. noção de grande política também, que eu poderia elaborar, mas basicamente é o seguinte, né? Eu poderia ler, mas não vou ler para não me estender, para a gente voltar para o texto e tentar contextualizar isso. A grande política, em certo sentido, vai surgir de uma certa complexidade do Nietzsche, que inicialmente, acho que vocês conhecem Otto von Bismarck, né? Inicialmente, Nietzsche Aham. vai nutrir uma certa admiração por Otto von Bismarck. Isso é uma questão Sim. complicada, porque, inclusive, onde algumas pessoas tentam fazer certas leituras sobre a vida do Nietzsche para tentar consubstancializar qual posicionamento político o Nietzsche se enquadraria, e digo logo de antemão que é improvável que você consiga enquadrá-lo em qualquer espectro político, apesar dele ter feito certas escolhas políticas ao longo da sua vida, porque isso é inevitável, né? Aham. Mas aí, tem gente que gosta de querer conceber Nietzsche como reacionário, ou a própria predominância da esquerda, às vezes, polir demais o Nietzsche para livrá-lo de determinados aspectos que ele colocou como oposição, como, por exemplo, esse suposto ímpeto democrático tão valorizado por certos espectros da esquerda, seja uma democracia delegada a uma ideia de democracia mais radical ligada à esquerda radical, ou a esquerda supostamente progressista, que na minha interpretação é demasiadamente liberal. Mas, enfim, Aham. há esse embate de ver qual é o Nietzsche que a gente consegue extrair, o que mais me é útil, né? Mas, nesse sentido, né, é improvável você conseguir enquadrar o Nietzsche absolutamente dentro de um espectro político. Mas a noção de grande política vai ser inspirada, de certa forma, no Otto von Bismarck, figura da qual ele também vai se afastar a partir de determinadas tendências nacionalistas que ele vai rechaçar posteriormente. Uhum. Mas ele vai ressignificar esse processo da grande política como uma reelaboração e crítica à Bildung formativa alemã, né, como um processo de formalização, como um processo de estabelecimento educacional degenerativo. Né? Ele vai ressignificar esse processo da grande política a partir de promover uma grande saúde. E aí vem os termos grande saúde, né, também, a Isso. partir de um certo engendramento, né, de uma condição, de uma possibilidade de um estabelecimento de até um processo político, porque isso é uma questão que durante muito tempo se negou que Nietzsche teria um certo comprometimento político. Aí eu recomendo o texto, né, do Carl Ansel Persson, né, que trata dessa Aham. questão, Nietzsche como um pensador político, Isso. desmistificando essa ideia de que Nietzsche é um pensador apolítico. Não, ele tinha um interesse político, mas dentro dessa circunscrição da grande política, para fazer uma crítica da cultura e uma certa reelaboração da forma de produzir uma, entre aspas, política, né? A partir dessas condições físico-psicológicas, né, que a gente discutiu agora há pouco. É. Então, trouxe tudo isso para trazer à luz um debate mais aprofundado acerca dessa questão, né? E eu acho que foi muito importante isso. Ele vai mencionar, inclusive, essa questão da grande política posteriormente. Então, dúvidas, questões, postulações, ponderações, lamentações sobre isso, para poder voltar ao texto nesse momento? Vamos voltar para o texto. Eu acho que foi rico, acho que é produtivo, independentemente das minhas antipatias por Hannah Arendt, e eu não tenho pudor nenhum de dizer isso, porque realmente é uma pensadora que, para mim, Não, assim. eu não sou fã, não sou fã, não, não sou fã, não. É porque é justamente quando ela colocou a questão do totalitarismo, geralmente o que vem em mente é a obra de Hannah, né? Mas não sou, vamos dizer assim, um adepto de Hannah, não. Mas, Um enfim, liberal, que eu tenho muitas críticas sobre ela. quem pode ler agora esse trecho? Qual trecho que ficou? O Acho que a último gente foi. terminou, né? A gente terminou o 7 e tem o 8 É, agora. Não sei se a gente pode começar a ler, começar a discutir e verificar a possibilidade de reiniciar ou deixar um trecho para a próxima, não sei. vamos deixar o texto para a próxima. Pelo menos por mim, eu tô realmente bem exausto, cara.
Eu não sei o pessoal, a galera quiser continuar, mas eu já vou estar saindo. Eu não sei com quanto tempo que a gente está de reunião, gostaria de saber, porque eu não tenho a mínima noção. Rapaz, a gente já vai para quase 1 hora e meia já. Certeza? Sim, a gente começou bem no iniciozinho, né? Era 8h06, 8h07, se eu não me engano. Então vamos fazer o seguinte, pessoal, o que é que vocês dizem aí? Deixem comentários aí, Flávio, Gessília, e tem mais uma pessoa aqui que é o Thales. Uhum. Tem algum Hoje comentário, alguma ponderação? hoje não Agora, apareceu aquele colega, né? Qual é o nome dele? Que ele tem aquele canal. Qual é o nome? Eu não sei o nome dele, porque sempre aparece o linkzinho com tá o. falando do leitor subversivo, ele tá em live agora. Eu tô fazendo a live dele agora, enquanto eu tô no encontro aqui. Eu tô olhando pra cara dele na live aqui. Eita, boa, você é bombril multiuso. Então, Eu não pessoal, sei qual é o nome dele mesmo, bicho. é leitor subversivo, é Paulo, mas Paulo. eu Pronto. só chamo de leitor, cara. Pra mim o nome dele é leitor subversivo e Ah, pronto. tá bom. Mas, enfim. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta a fazer aqui agora, nesse momento? Eu acho que é a hora de colocar algumas questões. Vocês podem se expressar aqui, viu? Pois Mas é. também não tem um dever de se expressar, talvez não. Vocês se expressam se vocês quiserem. Tem alguma colocação, algo que vocês querem colocar agora? Acho que é interessante só acrescentar aqui, boa noite ao grupo, Boa. confirmando com vocês, né, a fala de vocês, sobre a figura do sacerdote, que ela está sempre presente aqui nessa passagem, e os guerreiros, e o olhar que eu quero mostrar aqui, apontar, ou destacar, o olhar de Nietzsche com relação a um olhar preocupante, inclusive, com relação a essa passagem que ele está se referindo aí, com relação a isso que ele vem observar. Porque a gente consegue perceber isso, claro, ao longo do texto, né? A gente vai ver isso aí em outras obras também, mas ele olha para esse ponto aí, histórico, né? Sob a ótica da vontade de poder, né? Vontade de Uhum. potência. Sim. Então, quando ele vê alguma forma de existência, alguma forma de domínio, de controle, como o Nelson vem colocando aí, né, com uma certa malícia, com um certo objetivo por trás ali, disfarçado, né, de tomar um certo controle, a gente pode perceber isso por meio do igual, né? Então, não é possível a gente pensar dentro dessa ótica aí judaico-cristã, enfim, judaica ou judaico-cristã, a mesma guerra que a gente via presente quando ele vem tratando do guerreiro, da figura do guerreiro, a disputa, o lançar-se ao devir, a mudança, a construção, enfim. Então, essa preocupação com essa equiparação, com a ausência da guerra, vamos botar dessa forma, mas a ausência do diferente, né? Enfim, isso não cheira bem para ele, né? A gente consegue ver aqui, ele consegue ele levanta sempre essas questões, essas passagens, e a gente consegue ver um incômodo nele, né, por parte dessa figura, a partir desse plano. Então, a figura do sacerdote, nesse caso, ela vai estar principalmente impedindo um avanço, seja cultural, seja, enfim, quando a gente vai falar do ser humano em particular, de um sujeito específico, né, individual, então, daquele sujeito também, um avanço daquele sujeito, a gente vai ver um certo impedimento, porque é preciso que ele se anule para que se junte a um rebanho, a um time, enfim, a uma cultura. Eu acho que, sob essa ótica, né, a ótica da vontade de poder, né, eu acho que é o que ele lança quando ele é o olhar que ele tem quando ele faz essa passagem. E tudo aquilo que impede esse avanço, aí para o Nietzsche incomoda. Né? Acho que é a colocação que eu quero fazer, a contribuição que eu quero fazer
para o grupo hoje. Alberto, uma outra coisa que eu queria colocar aqui é se você puder botar no grupo esse PDF, eu tenho uma outra edição, mas eu queria estar fazendo um estudo com esse aqui, a partir desse. Eu não tenho. Você tá falando da genealogia da moral, né? Isso. Tranquilo, eu coloco. Quer dizer, tem um drive que tem vários Vai. livros, inclusive livros de comentadores, está tudo lá, mas eu posso colocar no grupo, não tem problema também não. Sim, mas aí, referente à sua colocação, perfeito, acho que acrescenta de uma maneira assim Uhum. Exato. substancial tudo que foi dito aqui. Só queria colocar um elemento de dúvida, né? Eu acho que é sempre importante. A Gessília levantou a mão, não sei se foi por equívoco, se ela queria falar e desistiu. Se quiser falar, pode falar, viu? Fique à vontade. Não, não é nada não. É porque eu sou nova, entrei agora no grupo, eu queria saber que dias acontecem as reuniões, pra eu marcar aqui. Todas as Acontece, sextas, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-hora. 8 horas. exatamente. Todos os dias? Não, Todas as toda sextas. sexta, toda sexta, Ah, tá. Sexta, tá oito bom? horas. Só queria colocar um elemento que é o seguinte, né? Lógico que o Nietzsche não está preocupado com o fundamento dessa questão da vontade de potência, mas de certa forma ele joga que, é, que isso é desta maneira, né? Ou seja, que tudo Uhum. que se constitui fisiopsicologicamente ou biologicamente, ou até não organicamente, isso é uma outra discussão que eu não vou trazer aqui agora, porque é uma questão mais complexa, né? É constituído por esse algo de sobreposição e etc. Mas você pode questionar isso e dizer, não, mas peraí, tem estudos antropológicos que denotam que certos processos civilizatórios, inclusive antes da escrita, não eram permeados por esse ímpeto de sobreposição. E é algo que, inclusive, está muito em voga e que eu acho muito interessante que seja resgatado, que são os aspectos das sociedades supostamente matriarcais, né, dentro de uma égide do acolhimento. Uhum. E há indícios, inclusive, de indícios arqueológicos, inclusive eu conheço uma, uma antropóloga, que é a Maria Guimbutas, que tem um trabalho extenso sobre essa questão, né, que pode colocar à prova essa noção dessa inexorabilidade desses aspectos constitutivos do Nietzsche a partir da vontade de potência como sobreposição. Mas é só um questionamento que eu queria colocar em voga, né, porque é um ponto de reflexão interessante aqui. Agora, por outro lado, também não há uma supressão de uma certa compreensão. Alguém caiu aqui. Não há acho que saiu. Não há uma supressão de um certo processo de alteridade, apesar de ele não estar em prioridade no Nietzsche evidenciado. Né? A alteridade se daria por essa compactuação do sentido afetivo mediado pela própria vontade de potência. E aí eu traria a questão também que a própria contestação da ideia de compaixão cristã do Nietzsche demanda uma outra espécie de alteridade e uma outra espécie de compadecimento que não mediado pelo aspecto cristão. Isso aparece em Zaratustra, inclusive, quando ele fala do, do desprendimento do amor ao próximo e amar ao mais distante. Ele está tentando ressignificar o processo de afirmação de um certo processo de alteridade também, né? Enfim, era isso que eu tinha para colocar nesse momento. E aí, vocês podem pensar sobre isso. Totalmente o oposto da ideia de compaixão cristã, né? Que nada mais é do que uma tentativa escamoteada de poderio também, né? Uhum. De se regozijar com o sofrimento alheio, de certa forma, né? E Exato. também a questão não é também uma indiferença completa, eu acho que isso é importante, né? Sim, sim, sim. O Nietzsche ele quer Não, ressignificar essa questão, né? não, inclusive, em alguns registros, né, arquivos, cartas, algumas coisas assim que fizeram, dizia que o Nietzsche quando é, morou aquele período ali na Itália, e dizia que o Nietzsche era uma pessoa muito bem, assim, fácil de lidar com as pessoas simples, não era um Tem cara relatos arrogante, disso também, as que ele era pessoas bastante amável e etc. amável, exato, uma pessoa muito respeitável, né? Uma certa. Uma pessoa doce até, tem relatos. Isso. Então, talvez nos escritos ele tenha essa pujança, assim, né? De uma coisa mais. Que às vezes parece uma certa agressividade, né, uma certa
Não, mas ele era como um indivíduo, como pessoa assim, normal, pessoa até de boa lida, né? Eu acho que ele não. Bem diferente de Schopenhauer, né? Isso. Ele parece que não lidava muito com determinadas pessoas. é, eu acho que também, né, hoje, né, certas pessoas arrogantes demais e dadas muito a certas premissas de autoridade, né? Então, mas eu acho que é isso aí. Gessília, eu achei o artigo. Daqui a pouco eu posto no grupo que eu do Barriquer. Talvez você goste, né? Então é isso. Eu acho que tem relatos interessantes, justamente, inclusive, dentro da questão do Nietzsche com o próprio com os aspectos misóginos que tem na obra de Nietzsche, né? E aí tem uma discussão que tinha algumas feministas da época do Nietzsche que se apropriaram do Nietzsche, que ele tinha um trato muito interessante, inclusive, mediante inclusive posicionamentos políticos a favor dessas feministas que eram contemporâneas a Nietzsche. Então é um debate interessante, porque algumas dessas figuras históricas relatavam justamente isso que você está falando, que o Nietzsche era alguém muito doce, apesar da misoginia nos escritos dele, né? Uhum. No trato público ele era outra pessoa completamente diferente. Mas existe uma complexidade também, né? Porque, tipo, há relatos também que o Nietzsche também tem uma certa dificuldade em certos ambientes de Sim, lidar com certas pessoas também, né? isso. É. Mas, enfim, acho Eu já interessante ouvi trazer esse falar que elemento. ele, quanto às mulheres, ele era conservador. Não era revolucionário como era os textos antigos dele, não. Tem aspectos multifacetados, e aí a É, gente teria que especificar qual o contexto, onde, porque também mas tem esse elemento, sim. também tem a questão aí, o Alberto, porque segundo os grandes intérpretes, né, podemos separar o Nietzsche em períodos. Alguns autores separam em 2 períodos, outros autores separam Nietzsche em 3 períodos. Existe então um primeiro, o segundo e um terceiro Nietzsche, em que alguns pontos já demarcam assim certas diferenças realmente significativas, né, do ponto de vista teórico-filosófico do Nietzsche. Então a gente também tem que ver, por exemplo, o conceito que o Nietzsche tinha de política, né, na infância, na juventude, ou nos seus primeiros anos como professor na Basileia. Já o Nietzsche mais maduro, do Genealogia, por exemplo, já tem um posicionamento já um pouco diferente. Então, alguns aspectos assim que vai diferenciando, né, essas. Eu acho que é normal, né? A gente realmente sofre essa mudança, né? A gente vai tendo as experiências de vida que não vai fazer que a gente mude certos aspectos do que a gente pensava sobre o mundo, né? Não, tranquilo, acho que são elementos interessantes, mas tem muitas coisas a serem exploradas. A gente pode trazer alguns elementos disso nos próximos encontros. Eu É. tenho um texto sobre Nietzsche, esse entrecorte do Nietzsche entre a misoginia e as apropriações feministas, que é interessante, inclusive. A Scarlett de Martin escreve um livro sobre isso também, É, recentemente, é, né? Só Eu, que esse eu livro lembrei, desculpa, Alberto, eu lembrei da apresentação da minha ex-orientadora, que ela traduziu a obra de Emma Goldstein, né? Que seria uma dessas que teria. Emma Goldman, Emma Goldstein, né? Emma Emma Goldstein. Goldman, Goldman, desculpa, Emma Goldman, né? De teria uma certa influência, né? Desses autores, né? Inclusive o Nietzsche, Freud e tal. Isso mas aí. aí a gente fica de trazer isso aí. Eu, pelo menos, sobre essa questão do Nietzsche, a misoginia do Nietzsche e o feminismo, eu tento trazer alguma coisa. Tem um trecho de um texto publicado no blog que eu já coloquei lá no grupo, mas eu coloco de novo. Se interessar, vocês dão uma olhada e a gente rediscute alguns aspectos aqui no texto no próximo encontro. Se interessar também, né? É. E é isso. Eu acho que o do Persson tá no Drive, para quem quer se interessar por essa questão. E o que eu não lembrar de colocar, vocês podem cobrar lá no grupo ou me cobrar pelo inbox também. Eu acho que a discussão foi boa hoje, Foi, produtiva, foi. interessante. Teve vários elementos divergentes e aproveitados de uma maneira interessante. Eu queria agradecer pela presença de vocês e até a próxima, tá bom? Valeu, gente. Abração.
Valeu.